Começa que eu sei porque eu criei. Mas uma vez que eu criei e fiquei sabendo, o que eu fico sabendo aumenta o meu crer. De modo que isso cresce extraordinariamente. Sei. Quanto mais eu sei, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu sei. Porque a minha fé abre sentidos que a cartesianidade sistematizante do meu intelecto não abre, só não fecha. rola. Uhum. Mas a fé não proíbe percepções. A ciência determina um encolhimento. Se você não puder provar a partir de certas comprovações, você tem que excluir aquilo como possibilidade até conversável ou de conversação. Sim, sim. Agora, a fé me permite tratar de tudo. A fé não divulga artigos, não publica artigos. Não, e não tem a obrigação de se fazer provar, a não ser por aquele que queira experimentá-la no coração. É. Aí ela vai se fazer provar como verdade que acontece. Ou seja, o laboratório da fé é a prática humana. Opa. O grande laboratório da fé é a prática humana. Jesus disse, se você quiser conhecer, tem que praticar. Está em João capítulo 7, acho que é verso 14, se eu não estou enganado. Tem que praticar. De modo que o grande laboratório da fé é a prática. Quando eu pratico, eu fico sabendo. Para eu ficar sabendo, eu preciso dar crédito à palavra. Aí eu dou um passo de fé. Não, bom. Isso é muito fera. Dou um passo de fé. Aí quando eu dou o passo de fé, eu provo a concreção da palavra da fé. É. Como chão para a minha jornada. É. Para o meu caminho, para a minha travessia. Aí funciona. Aí é. Aí rola. Foi como Jesus disse, não tem nada que não seja totalmente coerente com ele, né? Bem-aventurados os que viram e creram. Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Na realidade é isso. Porque Tomé queria ver. Ele queria o existente. E o que Jesus ensina é bem-aventurados aqueles que sabem que existem coisas que estão para além das coisas que são verificáveis como existentes. Como nessa ilustração que eu não me canso de usar, do Indiana Jones. Sim, cara. Que dá o primeiro passo sem ver nada. É só depois que a palavra vai estendendo o chão da sua visibilização diante dos seus olhos, mostrando para você que só é possível saber dando o passo do crer. Porque o Evangelho não vai se revelar real antes de você dar o passo da fé. Aí a gente podia falar 1 milhão de coisas sobre isso. Aí o cara diz, bom, então essa sua fé é só condicionamento. Não é? Não seria natural? É. Se eu tenho que dar esse passo sem ter comprovação nenhuma? Mas no que e em que eu não dou um passo sem comprovação nenhuma? Me diga uma única coisa. Em que eu dou um passo sem comprovação nenhuma? Em que eu caminho em algo que prescinda de comprovação na Terra? Tudo precisa de comprovação. Mas assim mesmo, eu me exercito num monte de coisas que eu não sei, que funcionam. Você chama um médico de uma certa especialidade, ele te trata de uma determinada coisa e diz, agora o senhor vai ter que procurar um especialista assim, porque desta área eu não entendo. Eu tenho visões gerais. É um passo que ele não vai dar sem conformação. Não, e todo mundo convive com o que não conhece, naturalmente. Agora, tem gente que diz que não pode dar um passo espiritual se não tiver documentação de Deus. Bom, Deus não é documentável, então se para você dar qualquer passo na direção de Deus você precisar de alguma prova, você vai morrer buscando sinal
como Paulo disse, buscando sinais, pedindo sinais, e não os terá, porque o sinal que já foi dado é o da ressurreição dos mortos. Aí você diz, bom, mas eu não estava lá. Você veja como no fundo e no fim, a gente tem que decidir se crê ou não crê. Como no fundo e no fim, a decisão sobe não de uma conclusão lógica, racional, mas de um esmagamento indefensável da convicção da fé, dando testemunho da verdade de Deus no nosso coração acerca daquilo.